Os Estados Unidos acabaram de intensificar a guerra tecnológica de IA com a China. O dilema comercial entre Estados Unidos e China está mais uma vez saindo dos trilhos. Após as conversas bilaterais na Suíça e o que parecia ser um resultado relativamente promissor e positivo por enquanto, ambos os lados reconhecem novamente que a trégua comercial é extremamente frágil e pode desmoronar a qualquer momento. A guerra dos chips de IA esquentou novamente. E desta vez é a Huawei que está no centro de uma tempestade tecnológica global. Poucos dias após as negociações comerciais de alto nível em Genebra, o governo dos Estados Unidos lançou uma nova bomba. Afirmou que o uso dos chips de IA da Huawei em qualquer lugar do mundo pode, na verdade, violar os controles de exportação americanos. Agora, não é surpresa que a China esteja bastante desconfortável, bastante insatisfeita com essa nova revelação e tem todo o direito de estar furiosa, para ser completamente honesto. O futuro da cooperação tecnológica entre Estados Unidos e China está novamente por um fio. Vamos analisar isso. Há muito a ser desvendado e quero ajudar a entender o que está acontecendo e também o que isso significa para as futuras negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Na semana passada, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos emitiu novas orientações sobre os chips Ascend de IA da Huawei. Qual era o alerta original nessa orientação? Bem, o alerta original era que o uso desses chips em qualquer lugar do mundo poderia, na verdade, violar as regras de exportação dos Estados Unidos, mesmo que nenhuma empresa americana estivesse diretamente envolvida. Novamente, este é mais um excelente exemplo de coerção econômica sobre atores soberanos estrangeiros que são absolutamente livres para fazer o que quiserem em termos de comércio, com quem querem negociar, o que querem negociar, e também livres para agir em seu próprio interesse, como deve ser. A mesma regra se aplica a qualquer Estado soberano no mundo. A mensagem foi, claro, muito clara. Os Estados Unidos querem a Huawei fora do ecossistema global de IA porque a veem como um obstáculo significativo, talvez até uma ameaça. Por que seria isso? Você pode perguntar. Porque esses chips podem ser usados para treinar e implementar modelos avançados de IA em áreas que os Estados Unidos consideram críticas para sua segurança nacional. Mas em vez de sancionar estados estrangeiros, poderia ser muito mais produtivo e eficiente focar realmente em nossa própria produção doméstica. Simplesmente focar no que fazemos aqui internamente. Focar em nosso país. Enquanto, ao invés disso, estamos recorrendo a intimidar outras nações. É isso que o alerta representa de fato. Pouco depois de divulgar a declaração, o Departamento de Comércio discretamente voltou atrás, mas o dano já estava feito e a mensagem real foi percebida. A frase "em qualquer lugar do mundo" desapareceu. Agora a linguagem diz que os chips da Huawei correm o risco de violar as regras de exportação e não que eles automaticamente o fazem. A nova orientação, datada de 13 de maio, soa mais como um aviso do que como uma proibição total. Embora o tom tenha sido ajustado para ser mais palatável às potências globais, aos estados globais, a mensagem, você vai concordar comigo? A mensagem continua a mesma. A mensagem não mudou. Portanto, o ajuste no tom realmente não foi suficiente para acalmar as coisas após a divulgação daquela declaração por Washington. Em 19 de maio, Pequim respondeu. Em uma declaração contundente, o Ministério do Comércio da China abordou a tentativa dos Estados Unidos de minar o progresso duamente conquistado nas recentes negociações comerciais em Genebra. A China afirma que negociou de boa fé e que essa nova orientação emitida por Washington, na verdade, viola o consenso alcançado apenas alguns dias antes. Então, realmente não dá para inventar isso. O que a China quer? Bem, ela quer que os Estados Unidos, abre aspas, corrijam seu erro. Até o momento deste vídeo, nem o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, nem a Casa Branca responderam de fato às preocupações da China. Isso parece bastante estranho, você concorda? Porque a bola está com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Foi ele que iniciou essa nova escalada e agora parece querer efetivamente fazer gaslighting na China
enquanto ela responde a essa escalada. Claro que isso é maior do que apenas uma empresa. Isso é maior do que apenas os chips da Huawei, que fazem parte do esforço da China para desenvolver capacidades domésticas de IA. Naturalmente, Washington vê isso como uma ameaça, especialmente na corrida por domínio militar, comercial e cibernético na era da IA. Mas em vez de focar na manufatura americana e na implementação de políticas, em criar políticas realmente eficientes e significativas aqui no país, de fato implementando políticas dos Estados Unidos para impulsionar as capacidades domésticas, como melhorar o sistema educacional e incentivar as empresas a fabricar e investir em P&D aqui, Washington agora recorre a ameaçar seu concorrente econômico com mais restrições e consequências. Anteriormente, sanções e restrições à exportação já haviam atingido duramente os smartphones e as ambições de 5G da Huawei. Agora, essa nova onda de restrições vindas de Washington pode, é claro, sufocar também o avanço deles em IA. E é provavelmente por isso que a China se sentiu compelida a reagir em poucos dias. E embora o governo Trump tenha recentemente revertido algumas regras de exportação da era Biden, eles deixaram uma coisa muito, muito clara. Não vão permitir que a China tenha acesso à tecnologia de IA de ponta. Como você já deve ter percebido, a frase "em qualquer lugar do mundo" pode ter sumido. Claro, eles a removeram, mas sua mensagem ainda ecoa fortemente. Isso sinaliza para empresas e governos ao redor do mundo. Se você usar chips de IA da Huawei, pode estar correndo um risco legal sob a lei dos Estados Unidos. Nem preciso dizer, tenho certeza de que você concorda comigo nisso também. Isso pode assustar empresas estrangeiras a trabalharem com a Huawei, isolando efetivamente a tecnologia chinesa, mesmo sem uma proibição explícita. Mas isso é realmente justo em um ambiente global, onde a concorrência e as forças de mercado são o que precisamos para impulsionar a inovação, estimular o consumo e incentivar as empresas a investir em P&D, como mencionei. Além de produzir a um preço competitivo, essa é a abordagem que incentiva a cooperação e o comércio global? Não, absolutamente não. E é por isso que a maioria global está pronta para dizer agora, olha, já tivemos o suficiente do seu bullying. Claro, o protecionismo pode ser uma ferramenta útil, mas talvez vocês estejam indo longe demais com isso e estamos prontos para responder à altura. É também um teste, é claro, para a Europa, Índia e Sudeste Asiático. Eles vão apoiar o embargo tecnológico de Washington ou arriscar retaliação. A Europa vai defender sua soberania econômica ou o que restou dela, de qualquer forma. Isso ainda está para ser visto. Então, o que a China pode fazer agora? Pequim pode dobrar a aposta no desenvolvimento doméstico de chips. Pode aumentar os subsídios para seus produtores ou, claro, pode retaliar contra empresas americanas que operam na China. Também é provável que levante essa questão novamente na próxima rodada de negociações diplomáticas e use isso para afirmar que os Estados Unidos estão, na verdade, agindo de má fé. Mas quem discordaria dessa afirmação? Por enquanto, a China chama a orientação de medida discriminatória e insiste que, mesmo a linguagem revisada dos Estados Unidos, é inaceitável. Seja isso um erro ou uma escalada deliberada, uma coisa está muito clara. A guerra tecnológica da IA não vai esfriar tão cedo. Na verdade, ela está se intensificando enquanto falamos. A inteligência artificial está no centro das atenções, já que o progresso nessa área determinará poder e domínio no futuro. Cada chip, cada linha de código, cada regulamentação agora é uma arma em uma luta global muito maior. A luta pelo poder. Conte pra gente o que você pensa nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir suas opiniões sobre esse tema. Muito obrigado por assistir. Obrigado por me acompanhar. Eu realmente aprecio o seu tempo. Sei que você tem muitas opções e agradeço por estar aqui. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso realmente faz diferença e ajuda muito. Para mais conteúdo, acesse worldaffairsandcontext.com. É o meu Substack e eu adoraria ver todos vocês por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã com mais vídeos e atualizações. Até logo!
Bye for now.